Seja bem-vindo ao canal Passo a Passo. Neste vídeo, eu irei resolver esse exercício que pede o seguinte: um barco, ao ver um farol, nota que forma um ângulo de 30 graus. Ao se deslocar por 80 metros em direção ao farol, nota que o ângulo formado passa a ser de 45 graus. Qual a distância entre o barco e o farol? Item A: 40 vezes 1 mais raiz quadrada de 3. Item B: 40 vezes 1 menos raiz quadrada de 3. Item C: 60 vezes 1 mais raiz quadrada de 3. Item D: 60 vezes menos 1 mais raiz quadrada de 3. E item E: 80 vezes 1 mais raiz quadrada de 3 dividido por 3. Bom, gente, antes de resolver esse exercício, eu vou deixar um recado aqui para vocês. Todo conteúdo disponível aqui no canal Passo a Passo é gratuito, mas se você quiser contribuir de forma voluntária com este canal, você poderá fazer isso através desse Pix. Esse Pix estará presente na descrição deste vídeo. Agora, retornando aqui ao exercício. Primeira coisa que a gente tem que fazer é interpretar o que o enunciado está dizendo. Interpretando, a gente vai construir essa imagem aqui, ó. A gente tem um barco aqui que vai sair desse ponto, que a gente vai chamar de ponto A. E ele viu um farol que está aqui no ponto B. E ele percebeu o quê? Que vendo um farol que estava no ponto B, a vista, né, do farol estava o quê? Estava em um ângulo de 30 graus. Depois, o barco se deslocou 80 metros. E novamente, olhou para o farol. Só que dessa vez, sobre um ângulo, né, de 45 graus. Aí o que, que o exercício pede? A distância entre o barco e o farol. Ou seja, por quê? Porque o barco ainda vai se deslocar e vai ter o quê? Uma distância entre o barco e o farol, que vai ser essa distância X aqui, ó. Que falta ele percorrer para ele cruzar aqui, ó, com o farol. Agora, ou encontrar o farol, né? Está na mesma posição paralela, né, ao farol. Bom, próximo passo aqui, ó. Nós vamos ter que descobrir os ângulos internos, né? Bom, para descobrir o primeiro ângulo interno, vamos pegar aqui, ó. A gente tem aqui o ângulo de 45 graus. Se eu quero saber, ó, qual é esse ângulo que está aqui desse lado, ó, nesse primeiro triângulo aqui, o que a gente vai ter que fazer? Simples, ó. Eu sei que uma meia volta aqui, ó, no ciclo trigonométrico é 180 graus. Eu já tenho aqui 45 graus. Então, se eu quero saber quanto eu tenho desse lado aqui do triângulo, basta fazer o quê? 180 graus menos 45 graus. Isso dá 135 graus. Então, sei, ó, que neste ponto C aqui, ó, nesse triângulo aqui, que está em azul claro, eu vou ter deste lado aqui, ó, 135 graus. Agora, para saber quanto eu tenho aqui em B. Bom, a soma dos triângulos internos de qualquer triângulo tem que dar no máximo 180 graus. Então, se aqui eu tenho 135, aqui eu tenho 130, basta fazer o quê? Somar 135 mais 30 graus e subtrair 180 graus. Isso vai dar o quê? 180 graus menos 165, que vai dar 15 graus. Então aqui em B a gente tem 15 graus. Agora, como é que eu faço para descobrir os outros ângulos que eu tenho aqui, ó, nesse segundo triângulo aqui que está em verde claro? Simples, ó. Aqui eu já tenho 45. Aqui eu tenho um ângulo reto de 90 graus. Aqui em cima, o que, que eu vou ter? Se a soma de qualquer triângulo, se a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo dá no máximo 180 graus, basta pegar 45 graus que eu já tenho aqui, somar 90 graus e subtrair 180 que eu vou ter este ângulo aqui. Então a gente vai ficar o quê? 90 graus menos 45 graus, 135. 180 menos 135, 45. Então, neste ponto aqui, ó, eu tenho 35 graus. Logo, o nosso triângulo, né, é esse aqui. Aqui 135, aqui 15, aqui 45, aqui 90, aqui 45, aqui 30. A base aqui já é 80. O próximo passo agora é resolver isso aqui, ó, por partes. Vamos pegar e vamos, ó, botar aqui os lados do nosso triângulo. O nosso lado A vai ser esse lado aqui, ó. Por quê? Eu vou primeiro trabalhar com o primeiro triângulo aqui, ó, que é esse triângulo que tem, ó, 30 graus, 135 e 15 graus.
Agora, como é que eu sei que esse lado aqui é o lado A? Simples, o lado A é sempre oposto ao ângulo A. O ângulo A está nesse ponto aqui, ele é um ângulo de 30 graus. Então, este lado aqui vai ser o lado A. O lado C é sempre o lado que é oposto ao ângulo que eu tenho em C. O ângulo que eu tenho em C aqui, ó, é o 135. Então, o lado C vai ser esse aqui. Lado B é o lado oposto ao ângulo B. O ângulo B é onde eu tenho esse ponto aqui, onde eu tenho 15 graus. E o lado oposto a ele, né? É o lado onde eu já tinha 80 metros. Então, B vale 80 metros. Agora, destacando o triângulo, a gente vai ter isso aqui. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou atrás do quanto vale o lado C. Não, eu não preciso saber quanto vale o lado C. Eu preciso saber quanto vale o lado A. Agora, como é que eu sei o que eu preciso saber é o lado A? Simples, voltando aqui, ó. O que vai me dar a distância vai ser esse x aqui. A distância do barco para o farol. E para achar essa distância aqui, eu preciso achar o quê? A hipotenusa desse triângulo verde aqui, ó. E o lado A aqui do triângulo azul é justamente o quê? A hipotenusa do triângulo verde. É por isso que eu tenho que focar em achar o lado A. Agora, prosseguindo, para achar o lado A, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar o teorema dos senos, que diz o quê? Lado A sobre seno de A vai ser igual a lado B sobre seno de B, que vai ser igual a lado C sobre seno de C. Aplicando aqui para o que nós temos, a gente vai ter, ó, lado A sobre seno de A vai ser igual a lado B sobre seno de B. Qual é o seno de A? Seno de A é o seno de 30 graus. Então, a gente vai ter lado A sobre seno de 30 graus igual a o valor do lado B, que é 80 metros, sobre o seno do arco de 15 graus. Próxima etapa. Descobrir quanto vale o seno de 15 graus. E para isso, eu vou apelar para a propriedade do seno da diferença. Eu vou pegar aqui e substituir o arco de 15 graus por uma desigualdade que seja equivalente. Ou seja, 45 graus menos 30 graus. Então, eu vou ter seno de 45 graus menos 30 graus. Depois, vou aplicar o quê? A propriedade do seno da diferença, que diz o quê? Seno de A menos B vai ser igual a seno de A vezes cosseno de B, menos seno de B vezes cosseno de A. Com isso, a gente vai ficar com isso aqui, ó. Seno de 45 graus menos 30 graus vai ser igual a seno de 45 graus vezes cosseno de 30 graus, menos seno de 30 graus vezes cosseno de 45 graus. Agora, observe. Nós já sabemos aqui, né, que nesse curso de trigonometria, que o seno do arco de 30 graus vale meio. O seno do arco de 45 graus, raiz quadrada de 2 sobre 2. O cosseno do arco de 30 graus, raiz quadrada de 3 sobre 2. E o cosseno do arco de 45 graus, raiz quadrada de 2 sobre 2. Esses valores aqui foram apresentados na aula de ângulos notáveis, onde eu introduzi o conceito de ângulos notáveis. Então, se você quiser saber como é que se calcula cada um desses valores aqui, ó, que estão presentes nessa tabela, vá aqui na aula de ângulos notáveis do curso de trigonometria. Agora, retornando aqui para o exercício. Vou trazer os valores aqui e vou substituir. Então, a gente vai ter que seno de 45 graus menos 30 graus vai ser igual ao quê? Raiz quadrada de 2 sobre 2 vezes raiz quadrada de 3 sobre 2, menos meio vezes raiz quadrada de 2 sobre 2. Isso vai dar o quê? Raiz quadrada de 2 sobre 2 vezes raiz quadrada de 3 sobre 2 vai dar raiz quadrada de 2 vezes 3 sobre 2 vezes 2. Meio vezes raiz quadrada de 2 vai dar 1 vezes raiz quadrada de 2 sobre 2 vezes 2. Então, a gente vai ter aqui, ó, menos 1 vezes raiz quadrada de 2 sobre 2 vezes 2. Raiz quadrada de 2 vezes 3 dá raiz quadrada de 6. 2 vezes 2, 4. Então, a gente tem raiz quadrada de 6 sobre 4 menos raiz quadrada de 2 sobre 4. Quando a gente tem uma fração que tem um denominador, a gente tem frações, né, que tem denominadores iguais, e a gente tem uma operação entre essas frações, o que a gente faz? A gente preserva o denominador e subtrai ou soma os numeradores. Então, a gente vai ficar com raiz quadrada de 6 menos raiz quadrada de 2 sobre 4. Então, esse aqui, ó, é o seno do arco de 15 graus. Achei o seno do arco de 15 graus. Substituo. Qual era o seno do arco de 30 graus? Era meio, a gente já viu ali na tabela. Então, a gente vai ter A sobre meio, vai ser igual a 80 metros, sobre raiz quadrada de 6 menos raiz quadrada de 2 sobre 4. Isolando A, a gente vai ter o quê? A igual a meio vezes 80 metros sobre raiz quadrada de 6 menos raiz quadrada de 2 sobre 4. Prosseguindo na resolução. Vamos agora achar o valor de A. Vamos pegar primeiro, vamos fazer o quê? Vamos realizar essa operação aqui, essa divisão entre 80 metros, dividido por raiz quadrada de 6 menos raiz quadrada de 2 sobre 4. Bom,
Raiz quadrada de 6 menos raiz quadrada de 2 sobre 4 é uma fração. Sempre que eu tenho uma fração dividindo um valor, o que ocorre com essa fração? Ela passa para cima, invertido e multiplicando, ou seja, o numerador da fração vira denominador, o denominador vira numerador e ela passa a multiplicar o valor que antes ela estava dividindo. Então a gente vai ficar com 80 metros sobre 1 vezes 4 sobre raiz quadrada de 6 menos raiz quadrada de 2. Então A vai ser igual a quanto? Ó? 80 metros vezes 4 dá 320 metros. Então a gente vai ter A igual a meio vezes 320 metros sobre raiz quadrada de 6 menos raiz quadrada de 2. Agora, meio vezes 320 metros sobre raiz quadrada de 6 menos raiz quadrada de 2 vai dar o quê? 320 sobre 2 vezes raiz quadrada de 6 menos raiz quadrada de 2. 320 dividido por 2, 160. Então a gente vai ter 160 metros dividido por raiz quadrada de 6 menos raiz quadrada de 2. Chegou aqui, a gente vai ter que racionalizar. E para racionalizar, a gente vai multiplicar em cima e embaixo por raiz quadrada de 6 mais raiz quadrada de 2. Com isso, a gente vai ficar com raiz quadrada de 6 vezes raiz quadrada de 6, 6. Raiz quadrada de 6 vezes raiz quadrada de 2 dá raiz quadrada de 12. Menos raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 6 dá menos raiz quadrada de 12. Menos raiz quadrada de 2 vezes mais raiz quadrada de 2 dá menos 2. Então, nós vamos ficar com 160 metros vezes raiz quadrada de 6 mais raiz quadrada de 2 sobre 6 mais raiz quadrada de 12 menos raiz quadrada de 12 menos 2. Agora, mais raiz quadrada de 12 com menos raiz quadrada de 12 dá 0. 6 menos 2, 4. Então a gente vai ficar com 160 metros vezes raiz quadrada de 6 mais raiz quadrada de 2 sobre 4. Agora, 160 metros dividido por 4 dá 40. Então a gente vai ficar com 40 metros vezes raiz quadrada de 6 mais raiz quadrada de 2. Então A vale 40 metros vezes raiz quadrada de 6 mais raiz quadrada de 2. Logo, nós temos a medida aqui ó, do lado A. Isso é o que? A hipotenusa do nosso triângulo verde. Com essa hipotenusa, a gente consegue calcular o quê? Esse lado aqui. Que ele é o quê? Ele é o cateto oposto a esse ângulo de 45 graus e ele também é o cateto adjacente a esse ângulo de 45 graus aqui que a gente tem em C. Com isso em mente, nós vamos fazer isso aqui, ó. Cosseno de C vai ser igual ao quê? Cateto adjacente sobre a hipotenusa. A nossa hipotenusa é o quê? É o nosso A, nosso lado A. Então vai ser cateto adjacente sobre o nosso lado A. Quanto vale o nosso ângulo C aqui para esse triângulo verde? 45 graus. Então a gente vai ter cosseno de 45 graus igual a x, que é a nossa medida, que é o nosso cateto adjacente, sobre o nosso lado A. Com isso, a gente vai ter o quê? Quanto vale A? 40 metros vezes raiz quadrada de 6 mais raiz quadrada de 2. Prosseguindo, quanto vale o cosseno do ar de 45 graus? Raiz quadrada de 2 sobre 2. Então a gente vai ter aqui, ó, raiz quadrada de 2 sobre 2 igual a x sobre 40 metros vezes raiz quadrada de 6 mais raiz quadrada de 2. Isolando x, x vai ser igual a raiz quadrada de 2 sobre 2 vezes 40 metros vezes raiz quadrada de 6 mais raiz quadrada de 2. Por quê? Esse valor aqui não está dividido no x. Se eu passo ele para o outro lado da igualdade, ele vai multiplicar o que eu tenho lá. No caso, raiz quadrada de 2. Prosseguindo, nós vamos ter isso aqui, ó. Raiz quadrada de 2 sobre 2 vezes 40 metros vezes raiz quadrada de 6 mais raiz quadrada de 2 vai dar quanto? Esse 2 aqui, ó, vai dividir 40. Então vai ficar o quê? 20. Então vamos ter 20 metros vezes raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 6 mais raiz quadrada de 2. Distribuindo essa raiz quadrada de 2, a gente vai ter o quê? Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 6 dá raiz quadrada de 2 vezes 6. Raiz quadrada de 2 vezes mais raiz quadrada de 2 vai dar o quê? Raiz quadrada de 2 vezes 2. Raiz quadrada de 2 vezes 6 dá raiz quadrada de 12. Raiz quadrada de 2 vezes 2 dá raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4 é 2. Raiz quadrada de 12 é o mesmo que raiz quadrada de 4 vezes 3. Que é o mesmo que raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de 3. Isso vai dar quanto? Raiz quadrada de 4 é 2. Então a gente vai ficar com 2 vezes raiz quadrada de 3 mais 2. Observe. Isso aqui só foi para simplificar a raiz quadrada de 12. Ou seja, a raiz quadrada de 12 simplificada é o quê? É o mesmo que 2 vezes a raiz quadrada de 3. Se você pegar aí a calculadora, botar aí, ó, raiz quadrada de 12, vai dar lá um valor. Se você pegar esse 2 e multiplicar pela raiz quadrada de 3, dá o mesmo valor que a raiz quadrada de 12. Ou seja, 2 vezes a raiz quadrada de 3 é o valor simplificado da raiz quadrada de 12. Simplesmente isso. Agora observe, ó.
2 aqui é um fator comum. Eu tenho aqui 2 multiplicando a escala de 3, eu tenho 2 aqui somando. Então o que eu vou fazer? Eu vou isolar esse fator comum. Eu vou retirar ele aqui do parênteses. Então nós vamos ficar com x igual a 20 metros, vezes 2, vezes a escala de 3 mais 1. Agora, 2 vezes 20, 40. Então a gente tem 40 metros, vezes 1, mais a escala de 3. Com isso, nós temos o nosso lado x aqui, ó. Nosso lado x, eu ia falar lado c. Nós temos o nosso lado x. Com isso, nós temos a distância. A distância, portanto, é 40 metros, vezes 1, mais a escala de 3. Logo, a nossa alternativa aqui correta é a alternativa A, ou item A, 40 vezes 1 mais a escala de 3. Aí nessa hora você pode pensar, mas calma aí, a distância não seria esse cateto aqui oposto a esse ângulo de 45 graus? Não seria esse cateto aqui? Resposta, não. Por quê? Imagina o seguinte, ó. Esse barco está se aproximando paralelamente do farol. Ele não está indo se chocar com o farol. Ele está indo se deslocando paralelamente. É como se você tivesse um carro numa estrada e tivesse lá um poste a 100 metros de distância. Aí você tivesse que determinar em quanto tempo esse carro vai se aproximar desse poste. Bom, ele está se aproximando do poste paralelamente. Ele não está indo na direção do poste com o intuito de se chocar com o poste. Então, a distância é essa aqui mesmo, ó. Essa distância paralela aqui, ó, a posição na qual está o farol. Portanto, ó, item A. Bom, gente, eu espero que vocês tenham compreendido aqui a resolução desse exercício, mas caso tenha estado alguma dúvida da parte de vocês, escrevam aí nos comentários. Agora, se você tiver gostado deste vídeo, esqueça de deixar aí o seu like. Se você também tiver gostado deste canal, inscreva-se nele. Tenham bons estudos e até os próximos vídeos.